Fala, turma! Espero que esteja tudo excelente com vocês. Turma, vamos começar a nossa primeira análise semanal de 2026. E nessa análise a gente vai ver os seguintes pontos, pessoal. As regiões, da última análise, ainda no ano passado, tá, pessoal? Que foi da semana do dia 29 até o dia 2. Para essa semana, do dia 12 ao dia 16, e o tradicional calendário semanal para essa semana do dia 12 ao dia 16, turma. Turma, vou colocar aqui os pontos, da região rapidinho. Não vou nem falar sobre esses pontos, tá? Porque já faz algum tempo, já faz 2 semanas em relação a esses pontos, mas vou falar só do ponto central, 161.890, tá bom? Vamos ver o gráfico, turma, o que foi que o índice fez nessa última, que foi a última semana, os últimos dias de 2025 e o primeiro dia de negócios de 2026, que foi o dia 2. Aqui, turma, se lembra, a gente tinha definido, pessoal, que o quadrado amarelo seria o cenário 1 e o quadrado verde seria o cenário 2. O que o índice fez na semana? Esses 3 últimos candles, tá bom, turma? De pavio, ele superou, seria o cenário 1, mas para mim, turma, como ele abriu e fechou dentro do quadrado verde, para mim foi o cenário 2. Então, ele respeitou, a nossa análise, a nossa última análise de 2025 e fez o cenário 2 porque ele abriu e fechou dentro do quadrado verde, Rompeu o quadrado verde, mas foi pavio, tá bom, pessoal? Turma, vamos ver os pontos agora para essa semana, pessoal. A nossa região superior, turma, vai estar dos 167.290 até os 165.240, tendo como média da região superior os 166.265. Então, turma, é toda essa região aqui, desse retângulo rosa, tá? A região superior. E a média da região superior está aí no 166.265. O nosso ponto central, turma, está no 162.800. Aqui, ó, turma, nessa linha azul, no 162.800 é o nosso ponto central. E a nossa região inferior vai estar do 160.360 até os 158.310, tendo como média da região inferior os 159.335. Aqui, turma, todo esse retângulo rosa é a nossa região inferior e aqui no 159.335 é a média da nossa região inferior. Neto, e aí? E aí, turma, que a gente vai traçar, os cenários de acordo com essas regiões, tá bom, pessoal? Lembrando que essas regiões não é ponto de entrada, não é alvo, não é stop, não é nada disso, tá? Inclusive, no dia 28, agora de janeiro, finalmente eu vou disponibilizar o primeiro vídeo, porque serão 2, então a parte 1, que eu explico detalhadamente o que é as nossas regiões, o que são as nossas regiões importantes, tá bom? Então, dia 28 agora de janeiro, não perca que eu vou explicar direitinho, tá, pessoal? O que são as nossas regiões importantes. Essa primeira parte eu vou falar especialmente do ponto central. Então, pessoal, vamos lá para o cenário. Turma, cenário 1, vou pegar aqui essa caixinha amarela, tá, para fazer. É o quê? É dessa região que ele tá, Eu podia colocar até o limite da nossa região superior, da parte de cima da nossa região superior, até aqui, pessoal, até a região dos 162.000, tá? Neto, como assim? Isso. Esse é o nosso cenário 1. O índice ficar dentro dessa caixa amarela, tá certo, pessoal? Como vocês podem ver, eu deixei ele um pouco
o cenário, né? Eu deixei o cenário um pouco abaixo do nosso ponto central. Ou seja, caso ele venha a cair, eu acredito que ele cai um pouco mais que o nosso ponto central, tá bom, turma? O cenário 2, turma, é o quê? É simplesmente, pessoal, não perdeu o nosso ponto central, né? Não perdeu o nosso ponto central e romper a nossa região superior, tá? Podendo ir até os 168 mil, 169 mil. Vou botar lá na região do 169, tá? E vou puxar aqui para o nosso ponto central. Então, o nosso cenário 1, turma, é o quadradinho amarelo, tá? Ele não superar a nossa região superior e vir até um pouco abaixo do nosso ponto central, mas não chegar na nossa região inferior. Eu acho esse o cenário mais provável, o cenário 1, tá bom, turma? E o cenário 2 é ele não perder o nosso ponto central e superar a região superior. Esse é um cenário pouco provável. Eu poderia definir um cenário 3, mas não vou fazer. Que seria o quê? Ele vir na região inferior. Acho muito difícil, tá, pessoal, que ele venha na nossa região inferior. Acho muito difícil, muito pouco provável que ele venha aqui na nossa região inferior, a não ser que saia, assim, notícias catastróficas. Mas o cenário 1, caixinha amarela, o cenário 2, caixinha verde. Tá bom, turma? Pessoal, vamos continuar o nosso vídeo agora com o nosso tradicional calendário semanal, turma. Turma, na segunda-feira a gente tem CPI lá na Índia, o tradicional Boletim Focus. Na terça-feira, turma, a gente tem o crescimento, né, do setor de serviços, CPI lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Essa notícia é a notícia, para mim, é a notícia mais importante dessa semana agora, tá? CPI lá na Argentina, turma. Na quarta-feira, pessoal, a gente tem balança comercial na China, PPI e o core do PPI lá nos Estados Unidos, vendas no varejo, estoques de petróleo bruto. E na quinta-feira, turma, a gente tem PIB lá na Inglaterra, PIB na Alemanha, vendas no varejo aqui no Brasil, pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, PMI industrial lá nos Estados Unidos. E, para concluir, a sexta-feira, a gente tem CPI na Alemanha, IGP-10 aqui no Brasil, IBC-BR, notícia bem importante, aqui no Brasil, PPI aqui no Brasil e produção industrial lá nos Estados Unidos, turma. Então, cuidado na terça-feira, tá? Com o CPI lá nos Estados Unidos e na sexta com IGP-10 e IBC-BR, tá bom, turma? Turma, muito obrigado por assistirem esse vídeo, tá? Quero pedir a gentileza para que você deixe o like, se inscreva, ative as notificações. Pessoal, é muito importante, principalmente se você acompanha minhas análises no índice, que você me acompanhe lá no X. O meu X é @netoalvesbr, neto com 2 T's, porque lá praticamente todo dia eu estou colocando as regiões importantes pro dia, tá? Vou reforçar o lembrete para vocês que no dia 28, na quarta-feira, às 20 horas, vou disponibilizar aqui no nosso canal um vídeo que eu falo detalhadamente sobre as nossas regiões importantes, em especial o ponto central, porque essa é a parte 1, vou ficar devendo para vocês a parte 2, tá bom? Turma, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.